do nosso mini treinamento é, como destaco aí, como orar. E como orar, por que eu estou destacando? Porque as igrejas, eu estou falando no plural, que tem denominações, eu abomino. A Bíblia também. As pessoas pegam a Bíblia e começam a ter denominações. A igreja é uma só, ela é orgânica, ela não é uma edificação, não é uma denominação. É uma igreja só, que é a igreja de Cristo, é espiritual. Então, quando eu falo que a academia prega e pratica, treina como academia a vida espiritual, eu estou querendo dizer exatamente isso. E orar não é o que falam algumas religiões, ficar repetindo o texto. Não, não. Jesus Cristo, quando ensinou o Pai Nosso, ele falou que aquilo era um modelo, era uma referência de como orar. E o que estava lá era um resumo, e a gente, quase todos nós, acabamos memorizando. É um texto, uma coisa que nós memorizamos como referência do que nós devemos fazer na medida que nos relacionamos com o Espírito Santo. Tá? Tem esse objetivo. E como eu trato desse assunto? Aqui no mini treinamento, 10 minutinhos eu falo um pouco, o que me vem no coração para falar, e pego um vídeo, né? Que eu vou fazer agora, para a gente escutar o preletor falando, que é muito melhor do que eu, como eu digo. Né? E nós estamos aqui já há alguns meses estudando essa série de vídeos, o caminho da experiência espiritual. E esses vídeos nós estamos deixando dentro do curso em questão. De tal forma que essa semana nós estamos falando de mecânica de solos básico e experimental. Então lá vai ter todas as gravações desses mini treinamentos. Em duplicata está a primeira parte, que é a parte técnica, né? E vai estar também lá esse vídeo do estudo da vida espiritual que nós temos como base aqui para o nosso mini treinamento. Então vamos ouvir o Romeu Bornelli com esse assunto. Tende em vós a mesma mente. E aí ele cita mais 2 exemplos dessa mente de Cristo em manifestação. Primeiro, mente de Cristo em Timóteo. Um outro vaso que expressava com clareza a mente de Cristo. Em palavras inspiradas pelo Espírito, quando Paulo escreveu Filipenses, tão lindas, irmão. Creio que teremos ainda hoje a oportunidade de tocar nisso. E cita mais um exemplo, Epafrodito, que também mostra marcas, mente de Cristo em Epafrodito. Ora, irmãos, se estamos falando de experiência cristã normal, quantos somos ajudados com esses assuntos? Quantos somos checados se a nossa experiência cristã tem sido normal? Se tem havido em nós a mesma mente que houve em Cristo? Se nós somos do mesmo sentimento, os que se esvaziam, os que se humilham, ninguém nos humilha, porque ninguém pode nos humilhar. A si mesmo se humilhou. Se nós não temos um coração de sermos, de nos depositarmos aos pés do Senhor em humildade, ninguém pode nos humilhar. O soberbo não pode ser humilhado. Nosso Senhor Jesus não foi humilhado pelo seu Pai. Não foi esvaziado pelo seu Pai. E por ninguém. Ele a si mesmo se humilhou e a si mesmo se esvaziou. Então o conselho da palavra de Deus, tanto por Tiago quanto por Pedro, para nós, muito semelhante que os dois escrevem nas suas epístolas, é humilhai-vos. É um rogo. Como que dizendo, ninguém pode fazer isso por você. Se você não se humilhar, ninguém vai humilhar você. Pensamos errado, né? Nós dizemos, o outro me humilhou, ele está me humilhando. Ninguém pode nos humilhar. Só nós podemos nos humilhar. E devemos fazer. Humilhai-vos na presença do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, vos. Né? Então, essa é a mente de Cristo. Então, ele cita essa mente em Cristo, em Timóteo, em Epafrodito. Capítulo 3, o verso que citamos, para esboçar, então, o livro. 3,14. Prossigo para o, não um, mas o, artigo definido singular. O alvo. E que alvo é esse? Esse alvo é o prêmio. Acompanha aí, 3,14. E que prêmio é esse?
É a soberana. Aqui também vamos buscar uma ajuda nessa palavra. A palavra melhor seria ascensional. A mesma ideia de Hebreus 3. Santos irmãos que participam de uma vocação celestial. Então, uma soberana vocação, ou uma ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esse é o alvo e esse é o prêmio. Então, qual era o alvo de Paulo? Atingir a plenitude da vocação ascensional para a qual foi chamado. Então, ele diz, para isso eu prossigo. E não me distrai. Depois nós vamos ver em que palavras ele colocou isso. Muito interessante também, nesse contexto do capítulo 3. Por enquanto, estamos apenas esboçando o livro. Capítulo 4, finalmente, o verso que nós lemos, mais no verso-chave, 4:13. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E também precisamos ver exatamente, já fizemos isso outras vezes aqui mesmo com os irmãos, em Londrina. Qual é o contexto em que Paulo colocou esta frase tão importante? Tudo eu posso em união com aquele que me fortalece. Então vamos esboçar os 4 capítulos. Cristo é meu viver. Capítulo 1. Capítulo 2. Cristo é minha mente. Capítulo 3. Cristo é meu alvo. Capítulo 4. Cristo é meu tudo. Essa é a experiência cristã normal. Agora, irmãos, vamos ao livro, então, passo a passo agora, extraindo algumas lições conforme for possível. No capítulo 1, que tem esse foco, Cristo é nosso viver, gostaria de separar aqui alguns versículos para nossa instrução no assunto caminho da experiência espiritual. Primeiro, vamos para a oração de Paulo. Ela está ali no verso 9. Localize, por favor. 9 a 11. Primeira coisa interessante aqui, irmãos, é Paulo escrever suas orações. Você não acha isso interessante? Se você escreve uma carta para uma pessoa, que no caso ele escreveu para uma igreja, você pode até dizer para essa pessoa, ou para esse grupo, digamos assim, que você tem orado por eles e apresentado a eles diante do Senhor. Mas é uma coisa inusitada. Você escrever na sua carta toda a sua oração. Você não acha? Acho que você nunca fez isso com ninguém. Paulo escrevia as orações que ele fazia por aqueles por quem ele orava. E por que isso é tão interessante? Porque se nós estamos tocando a palavra inspirada de Deus, nós temos uma certeza. São orações do Espírito Santo. Porque estamos tocando a palavra inspirada de Deus. Senhores, orar é ser orientado pelo Espírito Santo. Orar é ter a habitação do Espírito Santo. Sem a habitação do Espírito Santo, eu não sei orar. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos ensina a orar. Ou seja, ele, ao habitar-nos, ele dá consciência do que nós devemos orar. Nós devemos falar, pedir, se relacionar. Por isso que orar é um relacionamento. Mas eu preciso ter Espírito Santo. É com o Espírito Santo que eu tenho relacionamento. Que representa, assim, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Jesus Cristo. Então, o caminho da experiência espiritual é esse saber orar. É orar cada vez melhor. É se encher do Espírito Santo. No sentido de ter mais relacionamento. Poder ouvi-lo melhor, estar mais atento. E como a gente faz isso? Não se distraindo com as coisas do mundo. Porque o mundo nos atrai para as coisas das trevas. Isso está na Bíblia, gente. Por isso que agora eu vou começar a intensificar por os estudos diários meus, lá no grupo do WhatsApp. Porque para ver se as pessoas acordam para a vida espiritual. Ou treinam mais a vida espiritual. Tem que ser todo dia, toda hora. Bom, vamos escutar aqui. E toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele mesmo, Paulo, em Romanos 8, foi quem disse assim, não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis.
Então sabemos que cada oração de Paulo é um clamor do Espírito Santo, ou por pessoas, ou por assembleias. Né? Então é uma oração absolutamente espiritual, porque foi inspirada pelo Espírito Santo e compõe a palavra inspirada de Deus em cada letra, em cada palavra. Então, por isso elas são tão importantes. Então vamos ver essa intercessão de Paulo. Verso 9 ele diz, e também fala... Esse ficou para amanhã. Acabou o nosso tempo aqui. E é muito importante a gente estar sendo disciplinado com o tempo. Eu queria só comentar como é importante a comunhão. Quem não tem um novo nascimento, quem não tem espírito vivificado, quem não amadurece no relacionamento com o Espírito Santo, quem não tem essa experiência espiritual, não vê a importância da comunhão. Eu vou te dar um exemplo muito fácil de ver no dia a dia. Eu tenho uma pessoa, por exemplo, duas pessoas que trabalham conosco. Então, se essas pessoas falarem alguma coisa uma com a outra e não falarem comigo, elas não estão tendo comunhão. Então, eu tive uma experiência muito triste e toda experiência triste é com o objetivo de fazer uma ascensão espiritual. Então, eu falo triste ao ver a situação do homem, mas para mim ela é ascensional em termos espiritual, para compreender o inimigo atuando na mente daquelas pessoas que deveriam estar em comunhão comigo e não estão. Então, por exemplo, elas vão e tratam com o outro, nos representando, e nós não sabemos o que foi tratado. Ou seja, acontece alguma coisa que eu não sei. Eu digo que eu vou para a reunião vendido. E as pessoas me veem toda hora, porque elas não conseguem entrar em comunhão. E por que elas não conseguem entrar em comunhão? Me falta maturidade espiritual. Como eu forço, aspas, a isso acontecer? Nós temos o fluxo financeiro operacional, que é um fluxo das atividades de qualquer contrato, qualquer solicitação de proposta, até o recebimento do dinheiro. Tem um fluxo que é financeiro e operacional. Bom, eu quero estar em todos os lances. Eu quero estar nos lances. Eu quero que as pessoas falem com os outros sem eu estar sabendo que elas vão falar. Estamos juntos. Né? Isso é comunhão. Né? Então nós vamos nas salas de trabalho, lá, por exemplo, do Teams, e lá nós entramos em comunhão para ver o que nós vamos nos alinhar juntos. Mas a hora que alguém sair de lá para falar alguma coisa, tem que falar, foi combinado. E isso eu vejo como as pessoas não estão em comunhão, não têm uma maturidade espiritual, não percebem isso e não percebem, então, portanto, o agir do maligno na nossa mente. Eu também, muitas vezes, não percebo isso. Só depois que o Espírito Santo vem falar, você caiu na cilada, você caiu na pedra de tropeço do inimigo. Tchau, tchau, até mais tarde. Obrigado.